Qual é o valor da expressão numérica? Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Hoje eu trago para vocês essa questãozinha de matemática para você tentar se divertir aí e resolver essa questão junto comigo e tentar descobrir qual dessas opções aqui é a resposta correta. Convido você a se inscrever no canal e a curtir esse vídeo caso você goste desse tipo de conteúdo, tá bom? Eu vou resolver junto com vocês, então venha comigo até o final para a gente poder aprender como que se resolve. Aqui, gente, temos alguns detalhes importantes que devemos considerar antes de começar a resolver. E o primeiro deles são os parênteses. É a primeira coisa que a gente deve notar aqui nessa expressão numérica e por isso é ela a primeira coisa que a gente vai resolver nessa questão. Então a gente vai ignorar por enquanto tudo que está fora dos parênteses e vamos começar resolvendo essa divisão aqui, ó. 12 dividido por 4. É nosso primeiro objetivo na hora de começar a resolver essa questão. Lembre-se sempre disso. Em uma expressão numérica, a gente resolve primeiro os parênteses, tá bom? Na ordem que eles aparecem, caso tenha mais do que um, né? Então, a gente vai resolver 12 dividido por 4. Eu vou manter essa potenciação aqui, tá? Vou escrever aqui no cantinho, ó, 6 ao quadrado, que é esse 6 ao quadrado aqui, tá bom? Mais o resultado dessa divisão, que é igual a 3. E aí você perceba uma coisa, depois que eu resolvi tudo, eu não preciso mais dos parênteses, então eu só coloco o resultado e não ponho mais os parênteses. Menos 21 que está aqui paradinho. Muito bem. Temos agora uma atualização dessa expressão. E ficou bem mais simples, porque agora eu já não tenho mais parênteses e tenho apenas potenciação, adição e subtração. Dentre essas três operações, a primeira que deve ser resolvida é a potenciação. E ela tem uma definição própria e a gente deve se lembrar. A gente aprende lá na escola, né, no ensino fundamental, mas aqui eu estou para lembrar vocês como que se resolve. A potenciação ela é baseada, gente, na multiplicação repetida. E o número que vai se repetir dentro dessa potenciação é o número chamado de base, que é o número que fica embaixo da potenciação. E o número que está em cima, chamado de expoente, é a quantidade de vezes que esse número vai se repetir. Em outras palavras, aqui eu vou ter, então, 6 vezes 6. Essa é a definição do 6 ao quadrado, ou 6 elevado à segunda potência. 6 vezes 6, aí você lembra da tabuada, que não é difícil. Isso aqui é igual a 36. Muito bem. No lugar, então, do 6 ao quadrado, eu devo colocar o 36 para poder continuar a minha expressão. Então, eu coloco aqui 36 mais 3 menos 21. Muito bem. Entre adição e subtração, você pode aqui ter uma maior liberdade, porque são operações mais fáceis, mas para você não errar, eu vou te dar uma dica. Faz sempre da esquerda para a direita, que você nunca vai errar. A regra sempre é essa, da esquerda para a direita, porque é na ordem de leitura, na ordem que aparece, né? Então, vamos começar. 36 mais 3 é igual a 39. 39 menos 21. E aí aqui fica fácil, né? Eu consigo subtrair as unidades, fica 8, e subtrair as dezenas, fica 1. Então, o resultado da nossa expressão numérica está aqui, ó. 18 é o valor desejado, né? Que a gente queria encontrar aqui. Vou até circular, fazer um quadradinho de vermelho aqui para dizer que essa é a nossa resposta, mas a questão não para por aqui. Por quê? Existem aqui 4 opções que podem ser que seja a nossa resposta. Então, eu convido você a tentar resolver essas operações que estão aqui e deixar nos comentários qual delas que é o 18, certo? Eu vou mostrar para vocês como que resolve cada uma delas. Temos aqui um primorial, um fatorial duplo e uma raiz quadrada. Vamos começar pelo primorial, que é na ordem que está aqui, né? Eu gosto de fazer as coisas na ordem, então vamos resolver primeiro a primeira opção. O primorial, que é esse símbolo aqui de hashtag, ele depende, o próprio nome já diz, né? Dos números primos. Sempre que for preciso utilizar esses números, eu vou lembrar vocês, tá? Porque tem gente sempre chegando nova aqui no canal, e aí eu gosto de trazer esse conteúdo para vocês. E para quem já viu, acaba relembrando que isso aqui é muito importante, tá bom? Os números primos, pessoal, são números que possuem apenas 2 divisores. Eles são o próprio número e o 1. Ou seja, são números que não podem ser quebrados em partes diferentes dele próprio e de uma por uma, né? Quebrar em várias partes de 1. Então, esses números são muito especiais e muito importantes. Começando pelo primeiro número primo, que é o número 2. Depois temos o número 3. O número 5. Depois o 7. Aí você pensa, será que o 9 é? O 9 não é, porque o 9 eu consigo dividi-lo por 3. Então, o 9 não é número primo. Então, eu vou para o próximo. 11,
depois o 13 e assim por diante, tá? Vou parar por aqui, mas esse conjunto, gente, é infinito. A gente consegue listar infinitos números, na verdade não consegue, né? A gente consegue ter uma ideia de que ele vai sempre crescendo, mas esses aqui já são suficientes para a gente poder descobrir o valor desse primorial que está aqui, tá bom? O primorial, então, gente, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou pegar os números primos, que são esses aqui, menores ou iguais ao 5 que está sendo aplicado aqui e vou multiplicar. Quais são esses números? O 5, o 3 e o 2. Então, a nossa multiplicação aqui será 5 vezes 3 vezes 2. E aqui, gente, fica muito fácil de calcular. 5 vezes 3 é 15 e 15 vezes 2 é igual a 30. Logo, a gente conclui que a primeira opção não é a nossa resposta. A gente já pode eliminar essa alternativa e não vamos marcá-la, certo? A segunda, a gente já vem aqui para o fatorial. O fatorial é um pouco mais simples, a gente já conhece lá da escola, né, do ensino médio, principalmente, quando a gente estuda permutações. Nada mais é do que multiplicar os números naturais menores ou iguais a 3. Então, eu tenho aqui 3 vezes 2 vezes 1. Sempre para no número 1, tá bom, pessoal? Fatorial sempre vai parar no número 1. Então, agora é só multiplicar. 3 vezes 2 é igual a 6 e 6 vezes 1 também é 6. Então, eu vou colocar aqui como resultado do 3 fatorial o número 6. E mais uma opção que não é a nossa resposta, certo? Agora, o duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, ele é diferente do fatorial simples. Porque, primeiramente, ele é representado por 2 fatoriais, né, duas exclamações, e a definição dele funciona da seguinte maneira. Quando eu tenho duplo fatorial de um número, eu vou considerar a paridade desse número. O que é a paridade do número? É saber se ele é par ou ímpar. Por que isso é importante? Por exemplo, o número 4 ele é um número par. Então, eu vou multiplicar o número 4 por todos os pares menores ou iguais a ele. Pares positivos, tá? Então, eu vou considerar aqui o número 4, o número 2 e só. Não chega no zero, porque senão acaba zerando tudo. Então, eu vou multiplicar aqui 4, que é o próprio número que está aqui, e o par que vem antes dele, que no caso é o 2. E o 2 é o menor par. Então, eu já paro aqui e finalizo a minha operação. 4 vezes 2 é igual a 8. E não é a nossa resposta. Então, temos 3 opções já descartadas. Sobrou para a gente o 324. É a melhor candidata, então ela deve ser a nossa resposta. Mas para comprovar e te ensinar a calcular uma raiz quadrada de um número qualquer, eu vou ensinar para vocês o método da fatoração. Vamos considerar esse número aqui, o 324, e vamos fazer uma fatoração pelos números primos, que são esses números que eu listei aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui 324 e vou fazer um traçado. Vocês conhecem a fatoração? Bem legal, né? A fatoração vai nos ajudar a encontrar aqui fatores comuns que vão multiplicar e gerar potências de expoente 2 para simplificar com essa raiz aqui, tá bom? Começando pelo primeiro primo, que é par, e é o único que é par, na verdade, né? Então, se o número que está sendo dividido é um número par, eu começo por 2. Então, vamos começar pelo número 2 e vamos dividir. 324 dividido por 2, vamos fazer de conta que vamos quebrar o número, né? 300 dividido por 2 dá 150. 24 dividido por 2 dá 12. Então, 300 vai ficar 150 mais 12, 162. Olha só. É assim que a gente faz de cabeça, certo? Conseguimos ir de novo por 2, porque ele continua sendo um número par. Aqui, 160 por 2 é 80, e 2 por 2 é 1, 81. Agora chegamos em um ponto onde o nosso número não é mais par e a gente deve encontrar um novo número primo que consegue dividi-lo. O número 3 consegue dividir o 81. Então, eu já vou colocar aqui o 3. E 81 dividido por 3 é 27. Em seguida, eu posso ir por 3 de novo, porque 27 dividido por 3 é 9. Assim, vai por 3 de novo, que dá 3. E, por último, 3 de novo, que dá 1. Chegando no número 1, a gente finaliza a nossa fatoração. Então, a gente tem aqui agora, gente, uma série de números que multiplicados resultam em 324. Eu vou agrupá-los de 2 em 2. Mas por que de 2 em 2? Porque a minha raiz ela tem índice 2. Quando não tem nada aqui, né? É raiz quadrada, é índice 2. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado, tenho aqui 3 ao quadrado e tenho aqui 3 ao quadrado.
Só multiplicar, né? E agora quer dizer que se eu multiplicar esses números dá 324. Eu vou substituir no lugar dele aqui, ó. Então vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado. Na multiplicação eu consigo separar as raízes, então vou separar aqui raiz quadrada de 3 ao quadrado. E vou separar a última também, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Lembrando que isso aqui é uma igualdade, então essa resolução aqui é a mesma que essa, tá? Devido à nossa fatoração. Agora, a coisa mais interessante, essa raiz simplifica com o quadrado, aqui também e aqui também. Olha que legal que ficou 2 vezes 3 vezes 3, né? 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 3 é igual a 18. E o que a gente queria? Exatamente o 18. Então, a nossa resposta, olha aqui, está na alternativa letra D. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou a questão, você conseguiu gabaritar. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Qual é o valor da expressão? Você sabe resolver? Temos aqui, gente, 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado dividido por 2 vezes 11 mais 3. É uma expressão numérica. Você deve resolver corretamente essas operações na ordem correta para poder encontrar o resultado. Se você já sabe, deixe nos comentários aí qual é seu palpite, letra A, B, C ou D, e vamos comigo acompanhar a resolução dessa questão. Lembrando que se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, porque tem vídeo novo todos os dias. Se você puder curtir também, fortalece muito o meu trabalho, beleza? Agora vamos lá, gente. Temos nessa expressão potenciação, subtração, potenciação, divisão, multiplicação e adição. Então, é uma série de operações, uma quantidade enorme de operadores que a gente deve definir qual que é a prioridade, qual que é a ordem correta dessas operações. Eu vou dizer para vocês o seguinte, logo direto, a primeira coisa que a gente resolve nessa expressão são as potências. Então, temos aqui duas, a gente já vai ter que resolver elas logo de cara. Começando por esse 5 ao quadrado. Aí você deve lembrar qual que é a definição da potenciação. A potenciação ela tem dois elementos, a base e o expoente. A base é um número que se repete em uma multiplicação e o expoente é a quantidade de vezes que essa base se repete nessa multiplicação. Em outras palavras, 5 ao quadrado, ou 5 elevado à segunda potência, é igual a 5 vezes 5. São dois fatores 5, é isso que significa essa potência, certo? Isso aqui vai ser igual a 25. É só você lembrar da tabuada, certo? Muito bem, descobrimos então o primeiro valor, a primeira potenciação. A segunda, gente, é essa daqui, 2 ao quadrado. Lembrando que esse menos que está aqui, ó, ele não interfere nessa potência, porque o menos não está junto da base. A base é 2 e não menos 2, tá? Então, cuidado nesses casos. 2 ao quadrado é a mesma ideia do 5, só que com 2. Então, 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 4. Muito bem. Substituindo agora esses valores aqui na nossa expressão, teremos 25 menos 4 dividido, o resto eu vou manter tudo, tá? Dividido por 2 vezes 11 mais 3. Muito bem, temos essa expressão agora atualizada, né? Temos menos operações agora para resolver. Dentre essas que aparecem aqui, a gente tem divisão e multiplicação que tem a maior prioridade nesses casos. Só que as duas, gente, têm o mesmo grau de prioridade, a mesma precedência. Então, a gente vai resolver da esquerda para a direita, ou seja, da esquerda para a direita, na ordem de leitura. Então, a primeira coisa que a gente faz é essa divisão e depois a multiplicação. 4 dividido por 2, gente, é igual a 2. Então, eu vou manter o restante. 25 menos 4 dividido por 2, que é 2, como eu acabei de dizer para vocês, vezes 11 mais 3. Agora é só resolver aqui a multiplicação e depois as adições e subtrações. Menos 2 vezes 11 é igual a menos 22. Então, vai ficar 25 menos 22 mais 3. Nessa ordem agora, da esquerda para a direita, não tem segredo. 25 menos 22 é igual a 3. Mais o 3 que estava ali. Olha que fácil, hein? Lembrando que olha como que a gente estava e olha como que ficou. 3 mais 3 é a operação que a gente tem que fazer agora. E isso aqui
é igual a 6. Olha que interessante como é a simplificação de uma expressão. Saímos de uma coisa cheia de elementos e chegamos aqui, né, passo a passo, devagarzinho, no resultado dessa expressão, que é 6. Muito bem, temos então o resultado da expressão e eu convido você a tentar descobrir qual dessas operações aqui representa para a gente esse número 6, para a gente poder marcar a alternativa, né? Embora a gente já tenha encontrado o resultado, agora a gente vai ter que descobrir qual alternativa marcar. Se você já sabe, deixe nos comentários. E aqui é bom para a gente poder conhecer algumas operações novas também, tá? Então convido você a ficar comigo até o final desse vídeo para a gente resolver todas essas operações aqui. Começando por mais uma potenciação. Lembrando que a gente já resolveu duas potências aqui e agora a gente tem mais uma para resolver. Qual que é a diferença dessas aqui para essa? A diferença é que agora a gente tem um 9 na base. O expoente é o mesmo, então a gente vai aplicar a mesma ideia. 9 ao quadrado, ou 9 à segunda potência, é igual a 9 vezes 9. Essa é a definição de potenciação. E 9 vezes 9, a gente lembra da tabuada, isso aqui, gente, é igual a 81. Muito bem, não é a nossa resposta, mas descobrimos como que se resolve uma potenciação. Revisamos aqui, né, 3 vezes, aqui, aqui e aqui. A próxima operação que temos é um fatorial. O fatorial, gente, ele é muito interessante e muito útil também, tá? A gente aprende ele na escola lá, quando a gente vai ver permutações na análise combinatória. O 4 fatorial, que é esse símbolo de exclamação, ele vai fazer uma multiplicação dos números naturais menores ou iguais ao valor que está sendo aplicado aqui, que no caso é o 4. Em outras palavras, eu vou começar com o 4 e vou multiplicar pelos antecessores, tá? O antecessor de 4 é 3, o antecessor do 3 é 2 e o antecessor do 2 é 1. Só fazer essa multiplicação que a gente encontra o resultado final. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. E olha só, descobrimos o valor desse fatorial. Bem interessante, não é? Você gostou? 4 fatorial é igual a 24. Embora não seja a nossa resposta, podemos aprender alguma operação nova aqui nesse vídeo, certo? A próxima é o duplo fatorial. O duplo fatorial é muito interessante também, só que é um pouquinho diferente do anterior. O fatorial simples, ele multiplica todos os números naturais. O fatorial duplo, ele vai multiplicar os números que têm a mesma paridade que o número que está sendo aplicado. O que é isso, paridade? Paridade quer dizer que o número ele pode ser par ou ímpar. Nesse caso, o número 6 é um número par. Então, a gente vai ter que multiplicar todos os números pares menores ou iguais a 6. Para isso, eu vou listar para a gente aqui os números pares. Embora dá para fazer de cabeça, a gente lista rapidinho aqui os positivos, né? 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. São números pares, a gente já conhece esses números, né? Então, agora eu vou poder listar todos os números pares menores ou iguais a 6. Se eu pegar aqui no nosso conjunto, o 6 entra, o 4 entra e o 2 entra. Logo, se eu pegar aqui e colocar os valores, 6 vezes 4 vezes 2. Essa é a definição do duplo fatorial. Se o número fosse ímpar, eu deveria multiplicar os números ímpares. Essa aqui é a questão. Aqui é par, eu multiplico os números pares, certo? 6 vezes 4 é 24 e 24 vezes 2, 48. Muito bem. Não é a nossa resposta, então a gente tem que ir para a última chance, né? Raiz cúbica de 216. Como que eu faço, gente, para resolver uma raiz cúbica? Será que é muito difícil? Vou mostrar para vocês um método muito legal de resolver. A gente vai fazer uma fatoração desse número aqui, ó, 216. E esse é o método da fatoração, que você já deve conhecer de alguma outra parte da matemática, mas serve também para a nossa radiciação. Vou colocar o 216 aqui no cantinho, ó, e vou fazer essa fatoração pelos números primos. E aí eu vou listar aqui para vocês os números primos para a gente poder lembrar e poder utilizar também nessa fatoração. 2, 3, 5, 7, 11. Esses são os números primos, tá? E agora a gente pode utilizá-los para poder fatorar esse 216. A gente começa pelo número 2, que é o único primo que é par, e ele divide todos os pares. Então, se 216 é par, a gente divide por 2. Muito bem, 216 dividido por 2 é igual a 108. Dá para ir por 2 de novo, né? Porque continua sendo par. Isso aqui é 54.
Divide por 2 de novo, 27. Chegamos agora em um número ímpar. A gente vai para o próximo primo. O 3 consegue dividir o 27? Consegue. Está na tabuada, né? 27 dividido por 3 é 9. Dá por 3 de novo, dá 3. Por 3 de novo, dá 1. Olha que legal. Chegamos aqui no final da nossa fatoração. A gente vai agrupar esses números agora de 3 em 3. Mas por que de 3 em 3, professor? Por causa do nosso índice aqui da nossa raiz, que é 3. A gente quer procurar, então, potências de expoente 3. Por isso, eu vou agrupar esses números de 3 em 3. 2 vezes 2 vezes 2 é 2 ao cubo. Olha lá, apareceu o expoente 3. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 ao cubo, que também apareceu o expoente 3. Então, eu vou substituir aqui nesse valor a raiz cúbica de 2 ao cubo. Vou separar em duas raízes, tá? Para a gente poder fazer a simplificação. A multiplicação nos permite fazer isso, tá? Se fosse adição, não poderia, mas como é multiplicação, eu posso. E olha que interessante, raiz cúbica corta com expoente 3. Por isso que eu agrupei de 3 em 3. 2 vezes 3 é igual a 6. E 6 é a nossa resposta, lembra? Então, a gente chegou aqui no resultado correto. Opção correta da nossa resposta, então, a alternativa letra D. Se você marcou essa aqui, parabéns, você acertou essa questão.